Bem pessoal, agora a gente vai de fato, iniciar a nossa aula de revisão, voltando aqui para o Swap, e vamos agora entrar na nossa no site da disciplina. Bom, como já falado, a gente vai iniciar a aula 12, uma revisão, mas aí a gente vai puxar esse assunto aqui da aula 12. E a dinâmica da aula de hoje vai ser a gente resolver o exercício para que a gente possa relembrar não somente os conceitos de CSS, mas também que a gente faça uma revisão a respeito do assunto de HTML. Então a gente vai aqui acessar o exercício do currículo Vitae com estilo, clica aqui nesse link. Aqui abaixo vocês podem ver qual é o objetivo desse exercício, né? E aí, além desses objetivos que vocês podem ver aqui, como o uso, de várias propriedades CSS, a gente também vai realizar uma revisão das tags HTML. Aqui abaixo vocês podem ver a descrição do exercício, e aí na leitura que vocês irão fazer a respeito da descrição, uma orientação que é dada pelo exercício é que vocês acessem o arquivo site.zip, para que vocês não precisem construir o exercício a partir do zero. Então aqui a gente já dá uma espécie de esqueleto, já dá um código com alguma coisa feita e pede que vocês partam desse código, para a conclusão do exercício. Então clica aqui, esse arquivo ele vai ser baixado para o seu computador. E aí esse é o resultado final que a gente quer com a implementação dos passos que a gente vai ver. Então, aqui abaixo, então na verdade é o seguinte, o resultado final do exercício tem que ser esse daqui, a renderização ela tem que ser essa daí. E mais na parte de baixo a gente especifica, quais são as instruções, quais são as etapas que vocês devem seguir. Aqui nessa imagem você pode ver como é que está a estruturação do arquivo site.zip. Quando vocês realizarem a descompactação, a estrutura de pastas e arquivos vai ser essa. Tem uma pasta chamada site, uma subpasta chamada CSS, uma subpasta chamada IMG, tem um arquivo na raiz da pasta site chamado index.html e tem uma subpasta e tem uma pasta chamada de pages. Tá? Muito bem. Aqui abaixo, a gente especifica quais são as instruções que você deve realizar para que possa ser feito o ajuste no exercício, de modo que a gente alcance lá o resultado final. Então aqui a gente tem a instrução 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui abaixo vocês podem ver o link de alternativa de resposta. A gente pede que vocês não olhem esse link até que tenham tentado, tenham realizado, na verdade, as instruções de 1 a 7. Porque você pode ficar tendencioso a utilizar o que a alternativa de resposta oferece para você. Bom, então vamos iniciar o exercício. A gente vai começar com o exercício pela instrução 1. Eu já baixei o arquivo site.zip, descompactei e vou utilizar aqui o editor Visual Studio Code. Acho ele muito prático, muito simples de usar, mas você fica à vontade para usar o editor que melhor se adequa a você. Então, vou mostrar aqui como é que está o meu Visual Studio Code. Eu já abri aqui o arquivo index.html, é o arquivo que vem por padrão daquele site.zip quando você baixa. E também abri aqui o arquivo style.css, que ele vem também vazio. Então agora a gente vai ficar chaveando entre o meu editor e o que pede o exercício. Só lembrando aqui, que na primeira linha, onde tem o doctype HTML, essa linha ela representa, que a gente está usando aqui o HTML5, a versão 5 do HTML. Aqui na segunda linha a gente está utilizando a tag HTML,
né? Então a tag HTML ela tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. E aí a gente está dizendo aqui que a linguagem a ser usada vai ser uma linguagem, vai ser o English, né? O inglês. Esse N aí vem de English, né? Então é essa a linguagem que vai ser utilizada. Lembrando também, né, que a HTML, a tag HTML, ela pode representar analogia com uma obra, um documento, um livro, né, em que entre a capa inicial e a final é onde está todo o conteúdo daquela obra, né? E toda obra literária e todo livro ele é composto por duas grandes partes, né? O cabeçalho, que tem algumas meta-informações a respeito daquele livro, e a parte do conteúdo, que aqui é representado pelo body. Então o body representa o conteúdo efetivo, né, daquele livro. Essas meta-informações estão aqui representadas dentro da tag head, né? Como por exemplo o título, né, do documento, o título daquele livro, bem como qual vai ser a codificação de caracteres, né, utilizada para a escrita daquele livro. Então aqui a gente tem a tag head, que tem a tag de abertura e a tag de fechamento. Dentro da tag head a gente tem aqui a tag meta, a gente coloca alguns metadados, né? E aqui dentro também a gente tem a tag title. Essa tag title ela é utilizada para informar qual é o título desse documento, né? Nesse caso aqui a gente tem um título document normal, a gente poderia colocar aqui exercício de revisão. Então, quando a gente renderizar essa página no navegador, o título que vai aparecer ou na aba, né, ou lá na barra acima do navegador vai ser o nome exercício de revisão. Da mesma forma, quando a gente for realizar, por exemplo, marcar como favorito, o nome que vai ser apresentado lá nos favoritos é o título do seu documento, nesse caso aqui, exercício de revisão. Então, voltando aqui para o exercício, né, a gente tem a instrução 1, que ela pede o seguinte: para iniciar a estilização das páginas resumo.html e index.html, utilize um único arquivo CSS em comum, o arquivo style.css, que está dentro da pasta CSS. Então veja que essa instrução ela pede que a gente utilize uma boa prática, que é fazer referência a um CSS externo. Então esse mesmo arquivo CSS ele vai ser referenciado de forma externa pelo arquivo HTML chamado resumo.html e index.html. E aí como é que a gente faz isso em termos de código? Lembrando que vamos trabalhar aqui com CSS externo, a gente faz essa referência a um arquivo CSS dentro da tag head. Então a gente vai utilizar aqui a tag link para dizer que a gente vai criar uma referência, né? Vai linkar para um outro arquivo. A gente vai informar onde está esse arquivo, e aí esse arquivo está na pasta css barra style.css. Eu costumo sempre colocar aqui um ponto barra, apenas para dizer que na raiz, né, onde eu estou, acesse uma subpasta chamada CSS e acesse aí o arquivo style.css. Um outro atributo que a gente vai usar é o atributo rel, que recebe como valor o texto style sheet. Então estou usando aqui uma folha de estilos. Fecho aqui, tá? E a tag link é uma tag vazia, né? A gente não precisa fechar aqui com /link, tá? Alguns também podem se perguntar se é necessário aqui o atributo type. Então, text /css não é mais necessário, tá? Pode ser omitido toda vez que a gente for utilizar um arquivo CSS. Então, se você omitir o atributo type, o padrão é utilizar o text /css. Bom, a gente também vai ter que fazer agora esse mesmo procedimento, né, essa mesma referência no arquivo resumo.html. Abrindo aqui o arquivo resumo.html, novamente a gente vai localizar a tag head e na tag head a gente vai posicionar a tag style.
perdão, a tag link, né? Uma vez que a gente está fazendo a referência a um documento externo. Então, link href. Só que aí a gente não vai poder colocar ponto barra CSS. Por quê? Porque vejam a hierarquia de pastas, a estrutura de pastas e arquivos aqui ao lado, onde o mouse está posicionado. Vocês podem ver que resumo está dentro de uma pasta chamada Pages. Então, se eu colocar ponto barra, eu estou fazendo referência a esta pasta. Que pasta? A pasta onde o arquivo resumo.html está localizado. Só que nesse caso, não existe um arquivo, uma pasta chamada CSS. Essa pasta ela está acima, um nível acima da pasta onde resumo.html está localizado. Portanto, a gente vai ter que subir um nível, né, para que a gente consiga ter acesso à pasta CSS. Como é que a gente sobe o nível? Ponto barra. Com isso, a gente passa a fazer parte agora da pasta, né, do local onde está a pasta Pages. E na mesma hierarquia onde está a pasta Pages, a gente tem uma pasta chamada CSS. Agora sim, a gente acessa CSS, a gente acessa, né, entra na pasta CSS e faz referência ao arquivo style.css. Tá? Próximo atributo é o rel recebe style sheet. E aí está concluída a instrução 1, que é fazer referência ao arquivo style, botou um L aqui, style.css, tanto de index como em resumo.html. Bom, continuando com o exercício, vamos voltar aqui para as instruções do exercício. E aí o que é que diz a instrução 2? Concluímos a instrução 1, vamos agora para a 2. E aí na 2 diz que todo documento deve apresentar cor de fonte. E aí a propriedade cor de fonte em CSS é color. Né? A cor da fonte deve receber o valor darks, light gray. O tipo da fonte, que é o font family, em CSS deve receber os valores Arial e sans serif. E aí como é que funciona aqui? A prioridade é de Arial. Caso essa fonte Arial não exista no navegador ou no computador do usuário, vai ser escolhida, vai ser utilizada a fonte sans serif. Tá? Mas a prioridade, né, vai ser a Arial. E o tamanho da fonte, representado aqui pelo font size em CSS, ela tem tamanho de 17 pixels. Px é a unidade de medida que faz referência para pixel. Vamos agora para o código, para a gente introduzir esses elementos lá no nosso arquivo adequado. Lembrando que, como eu estou tratando aqui de código CSS, o local adequado é no arquivo style.css. Então vamos abrir aqui o arquivo style.css e atentem para a descrição do exercício, que é a seguinte: todo o documento. E aí todo o documento, né, ele pode ser representado de duas maneiras nesse contexto, nesse cenário. O primeiro é utilizar na tag body, uma vez que body é responsável por que vai ser apresentado, que vai ser renderizado no navegador, ou também pelo seletor asterisco, né, que é o seletor universal que vai aplicar o estilo que eu vou colocar aqui a todos os elementos, né, CSS. Então, o que é que a gente vai colocar aqui? Vamos usar aqui o seletor universal, e aí vocês vão ver que a alternativa de resposta ela possui uma abordagem um pouco diferente, e isso serve também para vocês verem que não existe apenas uma resposta correta, né? Mas a gente pode chegar na mesma renderização com códigos diferentes. O que é que a gente vai colocar aqui? Color vai receber o valor darks, light gray. Então, eu estou dizendo aqui que a cor do texto para todos os seletores CSS vai ser aplicado esse valor dark, light gray. Em seguida, o que o exercício pede é que o font family receba Arial, em seguida receba
sans serif. Lembrando que sans serif só vai ser aplicado na inexistência, né, do tipo de fonte Arial. E o terceiro ponto pedido na instrução 2 é que o tamanho da fonte, o font size, seja de 17 pixels. Então é isso que é pedido.